Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui, direto do SPI, o 8º SPI aqui da Barra da Tijuca, onde estamos tratando do assunto intestino. E um tema muito importante nesse podcast, para iniciar o podcast de hoje, sábado, é entrevistar um profissional de alta performance. No momento que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo se preocupa com o abastecimento da água, a falta da água, e não só a questão da falta da água, como também da qualidade que nós, brasileiros e o mundo toma. Nós vamos entrevistar agora Claudinei, CEO da Aqua. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui nesse 8º congresso, né, da área de intestino, e para mim é uma satisfação, uma alegria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para mim é um privilégio estar falando contigo. Eu gostaria até, gente, para você ter uma ideia, de poder falar assim, de forma espontânea sobre o currículo do Claudinei, mas a bagagem dele é tão imensa que eu tenho que ler. Por exemplo, ele é formado em químico, doutor em química, professor na área hídrica, técnico em saneamento, professor da USE pela equipe do Bonanza, que inclusive foi entrevistado aqui no podcast ontem, que deu um show, foi sensacional a entrevista dele. E com certeza com o Claudinei não vai ser diferente. Não mesmo. Né? A gente queria ter entrevistado os dois juntos, né? Por questão de espaço, questão de horário, compromissos de cada um, a gente acabou fazendo a entrevista separadamente. Mas eles têm, então, assim, uma formação, né, em conjunto aí pela USE e formando novos profissionais também da área, né? Também ele é professor convidado da UniUB, tá? De Uberaba, professor da TIC, pelo Dr. Alex Alves, aqui do Rio de Janeiro. Tem 2 empresas, ou seja, é um empreendedor, empresário, sabe das dificuldades de empreender no país como o nosso. 37 anos no ramo hídrico, ou seja, tem uma bagagem sensacional. Parabéns pela formação, parabéns pelo profissionalismo. Eu pude ter o privilégio de conhecer um pouco da sua história e para mim é um grande prazer estar contigo. Gratidão nossa também, e da família que aqui hoje, né, está presente, família toda. Eu acho que essa é a maior alegria, né, de um pai, né, da gente estar num evento tão grande como esse, um evento que envolve aqui grandes celebridades, grandes profissionais, e a gente está aqui com a família toda. Então, uma alegria, e eu quero representar não só a minha família, né, mas todos os profissionais das nossas empresas, como meu sócio Fidelis, como a equipe do Dr. Sander, a Carol, minha filha em Curitiba, a Elisandra. Então, assim, é uma equipe
familiar, é uma empresa familiar, né? E que hoje está nesse congresso maravilhoso. Para nós, uma alegria, satisfação E olha, gigante. eu fico feliz de escutar isso do doutor, sabe por quê? Porque hoje eu que trabalho com. Eu sou corretor de seguros de formação também. Tenho Certo. 2 corretoras de seguros, além da agência de publicidade. E um trabalho que a gente faz é a sucessão patrimonial Sim, e também profissional. E quando, por exemplo, a gente vê profissionais como você, que estão focado em algo tão importante para a sociedade, que com certeza já está cuidando da sucessão patrimonial e profissional, com certeza isso traz algo de bom para a sociedade também. sim, sim, Porque como se diz, um legado. sim. Você vai dar continuidade, mesmo eu espero que você viva até 120 anos aqui. Mas, se algo pelo caminho acontecer, a gente tem certeza que o seu legado vai dar continuidade por ser uma empresa familiar. Sim, sim. Eu tenho outros profissionais que se envolvem na empresa, né, como o Everton Lisboa, que foi a pessoa responsável por iniciar o trabalho de importação e exportação. Olha Né? só. Hoje nós já exportamos o material com todo o cuidado dele, é um profissionalzíssimo muito grande. Então, quero deixar um abraço para o Everton aí. É a minha equipe que está hoje, como o Luiz Dias, como o Júnior, estão lá atuantes na empresa, né? A nossa secretária, eu não posso deixar de falar dela, né, que tem um cuidado muito grande, que quando sai toda a família, é ela que fica lá responsável, né, a Michele. Ela que segura a bucha. Ela segura tudo lá. Então, quero deixar aqui a gratidão, né, por essas pessoas que se envolvem na nossa família, pessoas que estão dentro da Sim, nossa família, né, que faz isso tudo acontecer. Então, para mim é gratidão. legal, Quero agradecer parabéns. também pelo seu convite, né, por estar aqui, né, pela Flávia, que fez um convite praticamente, né, a gente não se conhecia, né, e gratidão por ela ter me colocado nesse evento aqui. Tive a oportunidade de abraçar a doutora Maria Gadelha Serra, doutor Bonanza, né, e demais profissionais que estiveram aí envolvidos com a gente aqui. Maravilhoso, maravilhoso Olha, demais, né? aproveitando essa introdução que você deu sobre o evento, o que você acha, qual que é a importância de um evento como esse? Principalmente levando em conta que hoje todo profissional, ele deve pensar na questão de formação, questão de pós-graduação, dar continuidade a se especializar cada vez mais, porque a gente entende que a tecnologia, ela avança e as técnicas, né, avançam também, as técnicas de purificação de Sim. água e tudo que está envolvido. Que você diz sobre o seminário, né, que eu acredito, até eu falei, eu agora que eu não sei se você sabe, mas eu estou me apresentando como sócio da Flávia Campos a partir de agora, a partir Aham. do próximo evento, né, a gente já é sócio aqui, porém formalizado lá em Búzios, você também já é o nosso Já convidado, estamos lá. né, já vai estar com a gente lá. E qual que é a importância de profissionais como você ou pessoas que são mentorados por vocês, fazer parte deste ambiente? Bom, primeiro é entender assim, ó, congresso desse tamanho, né? Nós temos aqui profissionais de todas as áreas, todas as áreas. E isso é integrativo. Sim, É você formar, não um profissional, né? Ó, eu tenho um cardiologista, um ginecologista, um dentista, né? Então, assim, a gente está aqui hoje justamente para trazer todos esses profissionais para cuidar de uma única situação, que é a nossa saúde. E é bem complicado no Brasil, é uma coisa que realmente traz uma necessidade. Então, aqui para mim hoje um evento nesse porte, nesse nível, é você realmente colocar o Brasil aí numa escala muito alta de outros países, né? sim. Porque aqui nós envolvemos todos os profissionais, cuidando, né, de um único item que é a saúde humana. Eu acho que isso tem, não tem dimensão. Não vou nem falar preço, porque nós estamos É longe de mensurável, valores né? mensurados. Então, vem assim, a envolver água, a envolver médicos, remédios, envolver terapeutas, envolver. Os efeitos de uma água ruim que causa no intestino, Exatamente. que nem o tema, que Que nem nem o tema hoje. que é daqui, né. Eu Exato, acho que isso vem de encontro, né, 100% a água, né, porque sim. o intestino é o nosso coração lá, né, é o primeiro É, coração para mim, né. é verdade. O doutor falou isso ontem, né, e professor também aí demais, lá deram aula, né. Até vou É, pedir pro meu bastidores se eles conseguirem colocar o vídeo daqui a pouco da abertura do evento, se for possível, tá? Porque tem tudo a ver com, né, esse com o que a gente mostrou ali na abertura, né? O sim, o sim, intestino pegando fogo, queimando, inflamado, sim. e de repente, o que que pode purificar o intestino?
Então, em primeiro lugar, nós não estamos só inflamados, nós estamos intoxicados, inflamados. Nós estamos hoje, por exemplo, passando por uma fase, quase que como nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, 1918, né? Nós estamos falando de uma bomba química, infelizmente, né? Então, Olha quando, só. quando a gente fala, por exemplo, de um intestino pegando fogo, né? Vamos falar aqui de alguns itens, né? Relacionado à água, relacionado a intestino, né? Ácido úrico, artrose, artrite, asma, angústia, anemia, bronquite, colesterol, cálculo renal, cansaço físico-mental, cãibra, celulites, demais diarreias, inflamações, né? Estão relacionados, em primeiro lugar, com o processo hídrico. E é mais grave do que a guerra mundial, porque se a gente for avaliar, é um veneno, praticamente, quase que um veneno, que pega muito mais, abrange muito mais vidas do que os mortos das guerras mundiais. Sim, sim. Porque, por exemplo, se a gente pegar, vou contar uma historinha rápida aqui, Sim, é né, legal. mas bem bacana assim. Se nós pegarmos a formação do cloro, a formação dele, quando começou a ser usado, né, e como ele chegou a estar hoje presente na água mundial, né? Então eu pego em 1730, os egípcios, antes de Cristo, começaram a fabricar sabão grosso, lexívias do Mar Vermelho, calcário, banha de carneiro e sal grosso. A primeira fusão de sabão no mundo, né, lá em 1730 antes de Cristo. E em 1914, né, nós tivemos uma formação desse produto aplicado mercúrio na composição. E ela explodiu, matando milhões de pessoas por asfixia e deixando milhões de pessoas deformadas. Nós estamos falando da guerra que ocorreu com a bomba química. Foi a primeira bomba química usando o cloro, né? E depois, em 1918, né, Puff colocou o nome clorídrico, porque era amarelo. Era uma composição química que estava sendo construída ali, né? E que em 1970 os Estados Unidos já dava como cloro um dos maiores causadores de câncer pela formação do THMS. Nós estamos falando só de um produto, só do cloro, né? Então nós vamos falar hoje aqui de muitas coisas bacanas que eu tenho certeza que vai auxiliar você e a sua família a melhorar a sua qualidade de vida. Por isso estar num congresso desse tamanho aqui é maravilhoso, porque aqui não se fala apenas de uma doença, né? Aqui se fala de um tratamento. É verdade. E falando em tratamento e cloro, vem uma pergunta que eu às vezes me faço. Eu, como consumidor também de água, às vezes eu fico pensando, será que é confiável a logística? Porque, por exemplo, o que que abastece aqui, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Deve ser, eu acredito que É o rio Guandu, qual que é que abastece? Guandu, Tá. Guandu, E em São Paulo tem duas grandes estações. estações A Bilis, que é a a Bis. represa Bilis, né, e Isso. uma parte que é captada ainda do rio Tietê. Exato. Agora eu fico pensando, essa logística até chegar na minha casa, é confiável? Então, as empresas no Brasil, né, que hoje se instalam para tratamento, isso é petróleo do novo milênio, tá? Nós estamos falando de água, Sim. petróleo do novo No milênio, né? sentido de que é algo Muito que vai rico, né? ficar E mais caro ainda. cada vez mais caro. Por quê? Nós não temos água potável mais, né? Isso acabou. Nós não temos água potável. Nós estamos hoje vivendo no Brasil e no mundo, né, uma escala gigante de insumos agrícolas, de PFAs, PFOs, né? E são 9.700 toxinas sintéticas que estão liberadas no subsolo. Nós estamos pegando, por exemplo, a nível de Brasil daí, né? Mas eu vou falar só do Rio de Janeiro, ou melhor, eu vou falar da onde eu vi o trabalho feito, né? Curitiba. Há uns 12 anos atrás, Curitiba, ela começou os gari a juntar bituca de cigarro. Eram coletados 3 toneladas de bituca de cigarro por dia. Nós estamos falando de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões. E que tem uma cultura limpa, Limpa. porque se você for ver lá, é uma referência no Sim, é uma Brasil. referência. Foi proibido jogar bituca de cigarro na rua. Por qual motivo? É pela sujeira? Era. Um ponto de higienização? Sim. Mas o problema é que nós temos o canal Belém, que corre no meio de Curitiba, correto? E essas bitucas de cigarro, quando chovia, descia direto para o canal Belém. Do canal Belém, direto para o Rio Iguaçu, que é uma das represas que, o rio, né, que abastece ali toda a região do estado, né? Curitiba e região metropolitana.
Nós estamos falando de 4.700 toxinas sintéticas, entre elas uma atrazina, né, um 2,4-D, que estão presentes ali, né, nessas formações, né. Então nós hoje vivemos pelo Ciságua do governo federal, tá, foi feita uma pesquisa no Brasil, né, de insumo agrícola, 27, todos os estados. Então, quando a gente fala de uma distribuição de água, né, de uma estação, uma Sabesp, que é uma empresa fantástica, né? Aqui no Rio de Janeiro, a empresa pegar uma água do Rio Guandu, que todo ano tiram 250 toneladas de lixo ali, e ela te devolver uma água limpa, mas olha só, você que mora aqui, você busca água lá na estação de tratamento? Olha, não tem Não. como, né? Você vai esperar essa água chegar aonde? Na sua residência. Esse transporte, essa distribuição, aqui nós temos um problema. Porque quando estoura uma rede, arrebenta, né? Pessoas que muitas vezes fazem aí os remendos, né? Acabam trazendo um problema iminente para o país. Então, o Ministério da Saúde, né, ele coloca que 80 a 90% das internações hospitalar no Brasil está relacionado com o processo hídrico aqui no Brasil. Então, ele é um problema iminente, é um problema que o poder público não vai vencer sozinho, né? As organizações não vão fazer sozinho. Então, assim, quando nós falamos de pegar uma água de rio, represa, manancial, e você trazer para uma estação de tratamento, requer um tratamento agressivo, requer um tratamento químico, e que a população não tem conhecimento nenhum. Porque olha só, Jaime, nós não temos ali, por exemplo, uma aula hídrica, um professor Pois é. hídrico, que ele seja só para água. Por exemplo, nós pegar lá na primeira, segunda, terceira série. Aí eu tenho matemática, eu tenho português, eu tenho todo o material ali que cada professor se especializa. Eu não tenho um professor hídrico. No ginásio, eu também não tenho um professor hídrico. E na faculdade, piorou. É verdade. Nós não temos, porque já passou, ultrapassou, né. Então, Não nós temos educação e nem cultura para exatamente. poder combater o problema. O problema. Então, por exemplo, hoje você pega pessoas consumindo água, né, em casa, sem imaginar o risco que ela está correndo, né? E nós não estamos falando só de um filtro de água, de um purificador de água, são mais de 300 marcas no Brasil, hoje, né? Mas se você for ver, nós temos 10% da população que usa água mineral. Uns 30%, 40% usa purificador, certo? E o restante da população, que nós estamos falando de 60, 70% aí, vamos colocar 50% que seja metade, usa água direto da rede. Então hoje nós vamos tratar aqui não só de um produto que estamos pondo aqui nesse congresso, mas nós vamos falar de um processo hídrico que você vai se assustar, mas com o outro lado, você vai mudar um pouquinho o teu conceito e bem pequenininho, pode mudar a sua vida e a saúde da sua família. E a gente tem que agradecer, porque, como você falou, a gente não tem educação na escola, não tem na faculdade, e é vocês que estão trazendo essa educação para a sociedade. Sim, Então, é uma educação que vem do meio privado, por meio de um produto e preocupação. Que sim, vocês, na verdade, o que eu entendo, a Aqua, ela está trabalhando em cima de uma dor que existe e trazendo uma solução que é fantástica e muito importante para a sociedade. Uma coisa que você falou no começo sobre o cloro me fez lembrar sobre os produtos que são utilizados para tratar da água até chegar nas nossas residências. Você acha que é confiável que se usa hoje o governo para que a sociedade digam que tem água purificada em casa? então, a água purificada ela não chega em casa, né? Porque a portaria, né, que é a portaria do Ministério da Saúde em relação à área hídrica, ela te dá segurança até o cavalete. Até o cavalete a água ela é segura ali, vamos colocar assim, né? Do cavalete para dentro, a responsabilidade é do cidadão, né? E aí todo o cuidado e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós pegamos uma água de rio, represa e manancial, as empresas têm que fazer um trabalho fantástico. Vou pegar São Paulo, e ela fez uma drenagem de água de condução de 100 km. Ela pega a água na divisa de Minas Gerais e leva até o Santa Inês. Do Santa Inês ela sobe essa água, né, num procedimento para ela chegar no local para abastecer praticamente metade de São Paulo, né? É um dos maiores sistemas de tratamento de água que nós temos no país, né? Agora,
entender o que é colocado lá. Aí começa um problema, porque se você pegar a população no Brasil e você fizer pergunta, é só químico que vai te responder. É só uma pessoa que está lá que ela consegue. Mas na tua casa, na minha casa ou na sua casa, a gente não sabe o que vem na água, o que é colocado lá. Então aqui é uma preocupação. Então vamos lá. Hoje a portaria 888, tá? Ela estabelece os seus parâmetros e ela é segura. Por quê? Eu pego uma água podre, né? Eu pegar uma água de qualquer rio, represa, não vou nem falar daqui, né? É uma água que ela tem muitos problemas. São 5 lixos que são atrelados aos rios, represas e manancial, sem contar na parte química. Então, vou usar lá fruculante, eu vou flucular o barro, flucular ele, tá? Depois eu vou usar o polímero e sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio torna o barro gelatinoso. Então eu faço a sedimentação. Ó, água suja, sedimenta, separa sujeira física, partículas, deixa uma água Ele limpa. vai para baixo? É Exatamente, que nem é o processo de limpeza de aquário. exato. Sulfato de alumínio torna gelatinoso. Agora, o que é preocupante para nós um congresso desse aqui? É entender esses metais que vão ser usados lá. Por exemplo, o sulfato de alumínio, sozinho, ele causa constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, hiperatividade infantil, raquitismo, convulsões relacionadas a Alzheimer e Parkinson. Nós estamos falando de um metal dos mais leves da tabela periódica, que é o sulfato de alumínio. Então, quando a gente toma uma água com sulfato de alumínio, ele não para no alojamento intestinal, ele vai diretamente para o cérebro, por ele ser um dos metais mais leves. Mas aí, eu ainda tenho que acidificar a água por causa das nossas tubulações, né? Então, eu vou colocar em algumas áreas, em alguns locais, fluculante, polímeros, sulfato e alumínio, tirei a sujeira. Agora vem sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso e ácido fluosilícico. Acidifica a água e se eleva os seus pH para não evitar as corrosões aí, né? De explodir, estourar, arrebentar, né, as redes, entende? Sim, sim. Aí é que eu vou. Em alguns lugares ainda recebe dosagem de cloro antes e depois, né? Então, essa dosagem de cloro pode vir acompanhada pelo óxido de ferro, que é para evitar as oxidações, né? E depois, em alguns lugares ainda no Brasil, infelizmente, se tem a utilização do flúor, que é o fluoreto. Aí você pega o fluoreto, tá? Vou parar aqui, porque eu quero falar um pouquinho desse material, né, que é um lixo tóxico. Ele não é um produto que foi assinalado e dizendo assim, ó, isso aqui é legal para a água. Então, o flúor, ele é um derivado do fosfato, que é extraído das mineradoras a nível mundial, tá? E eu tenho que eliminar do fosfato o fluoreto, porque ele vem com 4% do minério bruto, eu tenho de fluoreto. Aí eu aplico ácido fluorsílico, silico fluoreto de sódio e eu evaporo, então, o fluoreto. Captura ele por purificadores úmidos, porque aonde ele for, ele vai destruir. Ele mata árvore, planta, gado, Caramba, que peixe. desastre. Ele faz um desastre ecológico. Isso já aconteceu aqui no Brasil e no mundo, e ele foi, né, conseguido corrigir capturando ele pelos purificadores úmidos. Bom, aonde está o problema? Porque ele não faz, por exemplo, nenhum bem à minha saúde, né? Ele é um lixo tóxico, certo? E aí como que pegam e colocam na água para a E por que população eles tomar? colocaram? Por que resolveram colocar? Então, o derivado do flúor foi para evitar as cáries dentárias, perfeito, mas quando eu Eles querem estava resolver o problema e causar um causar um pior. pior, né, porque é pior. Agora olha só, quando eu estava na primeira, segunda, terceira série, a gente recebia uns copinhos plásticos, não sei se você vai Eu acho lembrar, que eu lembro. que Era vinha com flúor. azulzinho. Azulzinho. Você colocava na boca e era mandado cuspir. Não era para você engolir, né? Porque assim, Entendi. se for estudá-lo, a gente vai entender que ele é um material corrosivo, né? O flúor causa E o dano que tá acontecendo agora é o inverso. A diverso, gente tá botando pra dentro. tá tomando. E aí, o que a gente não estuda, né? Dizia já meu avô, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então, E um a conta problemão chega, sério. e E a a conta conta vai chega. chegar. Ó, o Ministério da Saúde, há uns 10, 15 anos atrás, eu me lembro de uma matéria que a gente participou, né? De um profissional biológico e na área química, e ele falou: olha, se você aplicar R$ 1 na água,
você economiza R$ 4 na saúde, Ou né? seja, é um investimento que vale a pena. Que vale a pena. Então, É rentável. é rentável. Quando a gente fala de água, a gente não vai parar aqui, porque aqui eu tratei água, a empresa conseguiu fazer um tratamento, responsável, e aí a gente está falando de todas as empresas de tratamento de água, né? Porque nós estamos falando de uma Sabesp, de uma Samai, de uma Sanepar, de uma Casan, de uma Corsan, empresas a nível nacional que cuidam da água, ok? Só que Sim. agora eu pego o início de um problema, que é a distribuição da água da rede, da estação até a minha casa. Aqui é um problema iminente para o país. Porque, por exemplo, tivemos agora, recentemente, né, do Rio Grande do Sul, que alagou tudo. Foi Sim. algo, Ali foi né, a que terrível. acabou com a água É, purificada ali, a purificada. tratada, né? Exatamente. Então, se você pega uma rede estourada, cano rebentado, você pega, né, vou pegar aí, por exemplo, um cachorro morto, um gato, um bicho silvestre que está na nossa cidade e ele entra em decomposição, ele vai liberar ali o necrochurume, né? Você Sim. pega um cemitério no Brasil, e aqui eu vou falar desses 5 lixos para nós não se estender muito, né? Você pega o lixo orgânico, que é os restos de comida de todos os restaurantes a nível nacional. Você pegar aqui uma Rio de Janeiro, né? Quanto lixo orgânico sobra? E muitas vezes ele não é levado para um lugar seguro, né? Muitas vezes não é incinerado. Material, por exemplo, hospitalar. Quantos hospitais nós temos? Quanta maternidade tem? Para onde vai todo esse É. lixo Não, outro hospitalar? dia foi multado aqui no Rio de Janeiro um hospital que deixou vazar alguns, lixos químicos, vamos dizer assim, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha aí. Foi multado. Então nós estamos falando de algo muito mais preocupante, né? Hoje nós temos aqui no Congresso, né, nesse maravilhoso espaço, algumas empresas que estão expondo seus purificadores de água. Cara, super importante nós termos bons purificadores, né? E aí cabe você aí na sua residência, na sua casa, entender que modelo que, né? Ontem eu tive o pessoal da Aqualife veio conversar com a gente, produto de excelente qualidade. Tem o pessoal da Purifique que está aí, um produto de excelente qualidade, né? Nós atuamos hoje junto com a Ufer, que é uma das empresas mais antigas do Brasil, é a segunda na modalidade de início, porque nós tivemos a Sani, foi a primeira indústria em 1970 aqui no Brasil, depois foi comprada e ela foi mudado o nome de Sani para a Europa, primeira empresa de purificador a ser comercializada no Brasil, depois veio a Ufer, doutor Ulisses e Fernando, que é 2 irmãos, né? Um era químico, um era médico, e hoje ela já tem 50 anos no mercado. Então eu represento a Ufer hoje, né? Trabalhei lá mais de 20 anos, só nessa indústria. Olha, e É, doutor, eu falo uma coisa pra você, eu até admiro profissionais como você, porque às vezes, quando tá participando aqui do podcast, alguns empresários, eles querem fazer publicidade da marca, do produto que eles vendem. E nem sequer eles querem mencionar a concorrência. Agora você, na verdade, eu vejo que é de coração o que você faz, é por um certo? propósito, porque Sim, você não quer só falar da sua marca, você quer falar, na verdade, do ramo, né, de atividade, sim, que tem o mesmo propósito sim, e que você está elogiando. Então eu acho isso muito ético, muito profissional, muito bonito, e eu percebo que é por amor que você sim, faz. sim. E quando a gente É, faz por amor, a coisa anda, né, diferente. diferente. E aqui é uma família. O Sim, SPI eu vejo que aqui não tem aquela coisa de concorrência, de que um quer ser melhor que o outro. Não, aqui a gente está focado num só propósito: sim, sim, saúde. sim. Saúde, nesse tema desse congresso, intestino. É, eu No próximo vai falar da água, da água. né, que tem É, tudo a ver com o que você está falando. eu tive a oportunidade de estar presente em algumas indústrias no Brasil, né? Tive a oportunidade de auxiliar a fundação de uma indústria lá em Medianeira, dos amigaço nosso, né, senhor Zanella, Ovidio Zanella. Ele formou, né, inicial. Eu me lembro que quando ele foi lá, lá em Foz do Iguaçu, ele viu um biguá comendo um peixão, né, grande, maior que ele, e ele formou o nome da empresa Biguá, depois mudou para Farpolito. Foi uma história que tá comigo, carrego comigo. Trabalhei 8 anos com ele quase, né? E a gente formou a Farpolito lá em Medianeira. Eu trabalhei quase 7 anos com o senhor Samuel Padovan, dono da Top Life. Tive a oportunidade de caminhar com eles há alguns anos, profissionais que estão lá dentro, como o Gerson. Então, empresas fantásticas.
Empresas que se preocupam, né, com a água hoje no país, né? E falando nisso, me chama atenção, porque assim, como a gente fala de água, e Certo. a gente se preocupa com a questão global, o problema não é só local. Sim. E quando a gente faz essa comparação entre Brasil e lá fora, como que a gente está nesse segmento? Então, eu vejo que assim, o Brasil ele se preocupa muito mais hoje com água. Você pegar Portugal ou Europa ali, lá tá um problema gravíssimo com água, né? Muito maior do que Demoraram para tratar. exatamente, demoraram. Agora, o problema de tratamento ele é igual a nível mundial, a nível global, né? Eu sei que se nós pegarmos Dubai, nós temos um problema grave. Lá não tem água potável, né? Lá tem que fazer processos muito mais agressivos ainda, né? Agora, aqui no Brasil, por nós sermos um país de terceiro mundo, vou colocar que era para ser de primeiro, né? Era para ser de Era para primeiro. ser. Pela riqueza que tem, Pela e riqueza. até na área híbrida, porque Sim, o Brasil é é, fantástico, é é maravilhoso. referência, né? Sim, Qual que é o maior país híbrido do mundo? então, E qual a classificação do Brasil? Você tem esse dado ou não? não tenho esse dado. Se a Tá. gente passar aqui, ele vai Sim, ser, sim. né? Não vai ser tão correto. Não, Não, tudo não. bem, Então, tranquilo. Foi uma então curiosidade. então eu queria voltar um pouquinho aqui, Jaime, para a gente voltar para a área de distribuição. Tá, Eu bora. falei aqui de algumas empresas, lógico que, Sim, né, você sim, falou da Aqua. A Aqua a gente criou ela em 2020, na pandemia, eu e sim. a minha esposa, né? Eu tinha praticamente me aposentado aí na área de purificador, né? Tinha encerrado a minha carreira profissional nessas indústrias, né, que eu tive a oportunidade de passar. Na época era CLT. Eu era CLT, eu era CLT. CLT, E aí CLT. usou toda essa bagagem, experiência, É, foram, know-how. foram 37 anos, né? Eu comecei na Ufer Era um com... desperdício você ter saído da área. Ou Então, aposentado de de verdade. verdade. Que bom que não aposentou. Graças a Deus. Tem um amigo meu, professor Dalmil, lá de Porto Alegre, né? É bioquímico, químico, farmacêutico. Faço aula com ele, quero mandar um abraço lá para ele, né? Lá em Porto Alegre, ele, o Johnny, a equipe toda lá, né? E eu vou falar para você que ele falou: você se aposentou e jubilou, né? Jubilou, de Você verdade. jubilou, né? É verdade. Então, assim, ó, a gente fala muito, né? Mas eu comecei muito cedo. Comecei com 16 anos na área hídrica e nunca mais saí, né? Depois passei 3 anos fora, né, numa outra indústria aí de alarme, que eu fui gerente do RH, mas aí em seguida me fizeram o convite, o olho brilhou e eu voltei, estou aqui e vou ficar aqui. Você pode ter certeza que os projetos que eu tenho para a área hídrica são muito bons, são projetos nacional, são projetos que a gente desenvolve, como Doutor esse aqui, Claudinei, né? ó, eu trabalho já há mais de 20 anos com médicos, com doutores. Sim, Eu acho que é um desperdício o doutor parar de trabalhar. Um doutor. E sim, você é doutor. Então, a gente agradece essa sua postura. Espero que você não venha a faltar, mas que se vir a faltar, que seja assim, ó. Dias antes você tá lá nativo ainda. Porque a com gente não certeza, pode parar, né? com E certeza. principalmente quando a gente faz com amor, né? A Sim, gente tem que ter uma atividade também, né? Tem uma ocupação. E sim. ainda você agora com a família toda, né? Ah, não, aí, Poder, ó. porque eu acho que tem grande diferença hoje, né? Que é CLT na época que você tinha que deixar a família para trabalhar. E hoje Isso. você tá ali com todos eles juntos, né? Sim, ó, vamos contar um pedacinho aqui, mas depois eu quero voltar para Vamos o voltar, vamos tratamento, voltar, né? vamos voltar. Mas olha só, é uma satisfação, uma alegria para um pai sair de um stander ou sair da sua empresa, seus filhos continuar tocando como estão lá, né? Minha filha de 20 anos, Amanda, a Ana, que está aí com 16 anos hoje, né? Tá lá falando com médico, falando com doutores, né? A minha esposa, a Cláudia, que está atuante, 20 anos aí do meu lado, né? Meu esteio, minha força, né? E acompanha todos os meus projetos. Então, se Deus me levasse hoje, eu já estaria realizado, porque eles continuam o meu legado, né? Tem meu genro tá ali, que é um menino maravilhoso, é meu filho, né, o Murilo. Tem o André, tem a Elisandra, começaram esse projeto que estão em Curitiba, né, que é a minha filha mais velha, não desse casamento, né, mas assim, é gratificante demais, porque Conseguiu envolver todas, todos eles estão todos. envolvidos nesse Que projeto que legal. aqui estamos, né. Então, tem minha Parabéns. cunhada que está aí, a Bruna, né, que está aqui hoje com a gente, que é a irmã da Cláudia, então a gente tem um grupo muito forte, e tudo novo, tá, pessoal? Nós estamos falando de 16, 20, 21, 23 anos, né. Então
pessoas que vão lá ali e vão falar exatamente a E vão levar verdade. por muito tempo esse conhecimento. Isso aí eu acho que a minha vida tá ali e vai Mas, continuar. ó, vamos voltar pro tema, Vamos. então, da distribuição, porque essa questão do que eu te até comentei, como que tá o Brasil em comparação ao lado de fora, né? E aí eu Certo. me preocupa muito o que tá aqui dentro, né? Sim. Como que tá essa distribuição aqui dentro do Brasil? Então vamos falar um pouquinho dessa preocupação para mim, porque aqui entra um problema que vivemos aqui hoje, né, para solução, né. O problema está lá fora, a solução está aqui, né. Então eu pego uma distribuição, quando estoura um cano d'água, Jaime, estoura um cano d'água, entra sujeira física, a sujeira química, entra produto sintético, né, e aí a gente está falando de PFA, nós estamos falando de 4.800 toxinas sintéticas, mais de 9.000 processos químicos. Por exemplo, você pega, vou colocar algumas empresas sem criticá-las, mas infelizmente é um problema. Posto de gasolina, derruba PFA, petróleo. Você pega o Lavacar, shampoo, cera, Intercap. Você pega empresas que pintam carro. Ontem eu estava passando aqui e uma cena inusitada, mas infelizmente nós estamos vivendo isso aí, né? Então, quando você pega PFAs, são grupos sintéticos de fabricação do flúor. Tá? E eles são muitas coisas. Não dá para nós falar muito aqui. Não dá para abrir isso, Não né? dá pra estender tanto. Estender, né? Sim. Mas olha só, nós estamos falando, por exemplo, de empresas que fazem chapeação, que liberam muito processo sintético. E esse processo sintético, quando vem a chuva, leva para os rios, represas e manancial. Nós vamos pegar aqui o procedimento do lixo, que é complicadíssimo, que é o dos insumos, né? Hoje o Brasil não vive sem insumo, né, sem os seus derivados químicos. Mas olha só, em 1980, nós tivemos a primeira mutação genética aqui no Brasil. Foi a mudança da soja transgênica. Nós tínhamos uma soja orgânica pequenininha e foi aplicado nela o orgânico clorado. E aí nós tivemos a mudança, né, da soja transgênica. O orgânico clorado, né, ele causa um dano gigantesco. Desde as mutações genéticas, nós fizemos um trabalho entre Juí, na faculdade e universidade entre Juí e Rio Grande do Sul. Lá tem, né, 10 corpos de bebê e é o único lugar no mundo que criança nasce sem cérebro. O único lugar no mundo que criança nasce deformada, os olhos esbugalhados. Né? Tá aí, tá dentro da universidade lá, não é um ponto que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando processos químicos que não são utilizados. Então, o Brasil ele perde um pouco em dar essa orientação à sua população, porque isso poderia ser evitado, né? A gente tem processos hídricos que podem eliminar antes de você consumir. Por exemplo, você pega aí a água que chega na sua casa, né? Você mora em residência ou é prédio? É prédio. Prédio. Vamos pegar um prédio, abastece 500 pessoas, uma caixa d'água, ok? Sim. Caixa d'água deveria ser feita a limpeza, Jaime, de 3 em 3 meses. E não E acontece. não é feito. Vamos voltar para uma residência. A residência ela tem a caixa d'água. Primeiro que foi proibido no Brasil a caixa de amianto. Eu ainda Que vejo, bom, né? eu ainda vejo pessoas fazendo a utilização da caixa de amianto. Não teve a preocupação de tirar. Ela é cancerígena, ela traz problemas graves. Né? Nós vamos pegar agora a nova caixa, que é a caixa de É plástico, né? plástico. Mas ela é derivada do quê? Petróleo. Petróleo. Então, quando você pega uma caixa d'água que você deixa ela fora da cobertura, o calor que pega na caixa d'água, Jaime, ele libera o xenoestrógenos. E ele tem então, data de validade, parece que a data de validade ele solta uma camada Solta de uma proteção e as Sintética. pessoas não acompanham a validade. Se ela não fura, Vai eles- embora, vai eles- usar eles ali não 20, trocam. 30 anos. É. Agora, olha só, isso não vai acontecer no Brasil, porque nós não temos uma aula disso. Sim. Você não consegue ir na casa de um cidadão, de um pai de família, e falar, Uma olha, isso aqui- fiscalização. Exatamente. Na hora que você compra a caixa d'água no material de construção, correto? Ele não fala para você, ó, isso aqui tem que trocar de 10 anos, 15 anos, 5 anos, né? Então nós estamos falando de um problema iminente. Agora, pega a tua caixa d'água, a sujeira física que está vindo ali, terra, barro, lodo, limo, ferrugem, certo? Essa sujeira física, ela entra em decomposição, Jaime. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Essa matéria, ela entra em decomposição, vira uma matéria orgânica. O cloro, ele tem a sua derivada de fabricação, através da eletrólise, vem o mercúrio. E o mercúrio, quando age em cima da matéria orgânica, ele forma o THMS.
que é trialometano. Essa borra que fica ali dentro, ela tem que sair dali. E aí nós não temos esse cuidado. Esse é um dos problemas. Vamos para o segundo. Tem o cano ladrão lá na caixa d'água, não tem? Cano de respiro, que se Sim, estourar a boia, a água sai para fora. sim. Aquele cano teria que ter uma tela microtexturizada, que é para tampar o cano para não entrar insetos Isso cartilaginosos. é caro ou não? Não, Não é você caro. pode fazer de algodão. Você pode pegar uma buchinha de algodão aí na sua casa e colocar lá no cano, porque essa água empurra a buchinha ali e vai embora. Aí você pode pegar uma espuma e colocar ali naquele cano. Por quê, Claudinei? Ó, a barata, a aranha, os insetos É, cartilaginosos, a lagartixa, a formiga, esses bichos aí, esses insetos têm sede. Eles vão tomar água lá. Então a lagartixa, ela é responsável por hepatite e a poliomielite. A lesma, que é o caramujo africano, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos aí um problema sério, né, no Brasil não todo. tinha predador, né? Exatamente. Trouxeram. É, isso. Então, a lesma, quando ela pode trazer a poli, né? Se você pegar uma barata, por exemplo, ela nasce no esgoto. Ela sai do esgoto e entra pelo cano ladrão de uma caixa d'água, uma caixa aberta, né? Uma caixa aberta ali. Então, cuida, por quê? A barata, se ela colocar o protozoário e você pegar a água e tomar água, o protozoário cai na mucosa com 36 graus, ele sai da incubação e entra no estado de latência, ó, uma coceirinha no ouvido, boa, uma coceira na garganta, dá uma inflamação na parede do intestino, a gente vai ter uma giardia lâmbria, tá? Que causa um dano como diarreia, dores, náuseas, inflamação na mucosa, inflamação no intestino, que é o intuito deste congresso, tá? E aí, Sim. a gente não vê uma pessoa dando uma aula disso. Então, eu posso evitar um problema, né, que ele é clínico, antes dele virar subclínico, É né? O que verdade. que é clínico? É eu tratar na hora que eu sinto a dor, né? Porque depois que essa dor passar, ele é crônico. E aí, E aí ainda bem que complica. hoje nós temos a Hidrocolor, tá um trabalho Sim, fantástico, né? é verdade. Maravilhoso, né? Então, assim, o projeto que nós da Aqua temos é desenvolver minerais essenciais para que venha combater clinicamente o processo antes de virar subclínico, Entendi. processo crônico. Uma pergunta que eu queria fazer pro doutor, eu como sou paulista, morava na ABC Paulista, e eu tenho muitos amigos que é de Mogi e tem amigos que são de São José do Rio Preto. E eles que estavam me comentando, né, que Mogi Guaçu é onde é a nascente do rio Tietê. Isso. De repente ele passa pela parte da cidade que totalmente poluída, né, inapropriada de consumo, e de repente chega lá em São José do Rio Preto. Ou eu tenho amigos que pescam, que Sim. consomem aquela água, dá peixe. Eu devo confiar nessa água? Não, não deve confiar, porque nós já temos um problema grave no país, que é o mercúrio, né? Então, quando você come um peixe de rio, né? Antes você, por exemplo, tem até, Claudinei, o que que eu devo fazer? Eu já vou dar a solução para você aqui. Todo o peixe que você comprar, lava com água com ozônio. Você vai Água com eliminar o mercúrio. ozônio? Água com ozônio. Ah, boa Tá, dica. essa é uma dica já aí para nós não se Essa daqui estender aqui. ela faz isso. Faz. Na Ela ver não tem o ozônio, mas ela tem minerais essenciais, Tá, que elimina como a KDF55, que ela elimina, né, o chumbo, o níquel, o cromo, o entendi. manganês, metais pesados aí, ela já atua com essa técnica que a gente aplicou aí, né, que é raspagem de mineral. Então, por exemplo, ó, eu pego uma garrafa de vidro, tá? Eu chacoalho a garrafa. Aqui embaixo ele vai ter 23 minerais essenciais, né? Uma técnica que nós aplicamos que é desenvolver a água potável, Jaime. Água potável. É de 500 ml. Tem pessoas que falam assim, pô, Claudinei, por que que você não desenvolveu uma maior? Porque você não consegue carregar uma garrafa maior, Não vai ser prático. ficar chacoalhando uma Sim, garrafa de 3 sim, litros, 2 sim. litros, né? Não tem como. E quanto Então, tempo leva o processo de purificação por um meio desse minuto. 1 minuto. Para você colocar uma água ou de Então, torneira. se colocar, balançou, Balançou, acabou. acabou. Para cloro, 3 segundos, 5 segundos, em média, ela já neutraliza parte química. Então já toma uma água sem metais pesado, né? Então ela quela esse metal, né? E aí eu excreto na urina. Vai embora. É algo fantástico. É a única garrafa no Brasil, Jaime, que tem um laudo científico de Olha só. 63 páginas.
né? Fantástico. Inclusive, num dos laudos aqui, numa das bases que a gente fez, foi para toxoplasmose 600 bactérias em menos de minuto. Uau. Então, a gente aconselha, né, para quem adquiriu ou para quem adquiriu, né, a garrafa Aqua, que é um projeto nacional, totalmente nacional, né, industrializado, fabricado, construído, né, e é tudo familiar. E apesar de nacional, já consumido lá Lá fora, né? fora, Muitos já hoje, estão se usufruindo do é, produto lá fora. hoje nós já exportamos Holanda, Canadá, Portugal, né, inclusive estamos fechando uma parceria aí que provável que Deus prepare com o Tonton, né, lá em Portugal, que tudo dê certo. Um abraço aí à família do Tonton, né. A gente já tem uma parceria que está iniciando aí nos Estados Unidos, eu não vou falar, né, mas é grande, está aí nos Estados Unidos, é de Nevada, né. Nós temos aí o doutor Rodrigo, aqui do Rio de Janeiro, né, que é um fisioterapeuta fantástico. O doutor Rodrigo e a esposa levaram a nossa garrafa para Dubai, né, foi Uau. lá levar a garrafa lá para um jogador lá, o Caio, um sheik comprou a garrafa. Então, a gente já tem Estão produtos aí, expandindo, estão tá expandindo. indo aos pouquinhos. Legal, que bom, que bom. E vocês têm como entregar todo esse crescimento? Vocês estão Sim, fazendo uma projeção aí de crescimento para os próximos anos e para temos, poder temos, fazer essa entrega? temos. Inclusive, quem está chegando agora, que eu não posso falar o nome, né? Tá, eu falei aqui especial, mas tem que esperar assinar o contrato aí, né? Sim, sim, claro. Até para a gente não divulgar. Mas a gente tem uma escala de 10.000 unidades mês. 10.000 unidades de mês. Mas a gente pode aumentar, até porque meu parceiro, sócio, amigo, e, né, que é o Fidelis, a gente tem aí time muito forte para que isso aconteça. Mas hoje nós já entregamos tanto na rede nacional, o doutor Alex Alves, inclusive, mandar um abraço para ele, está no Mato Grosso, né? É um dos nossos cooperadores. Que é do Rio de Janeiro É do também, Rio né? de Janeiro. Ele tem aqui. no Mato Grosso agora? Tá no Mato Grosso, tá lá com o Dr. Luiz, né? Então, Ah, tá. a gente tem algumas parcerias hoje. Por Sim, exemplo, sim. com a USE, o Dr. Bonanza teve aqui, né? É um parceiro fantástico aí, tem nos dado abertura para poder palestrar, falar sobre tudo que nós falamos aqui. Vou começar a dar aula lá na terça, provável, né? Legal, Falando legal. disso aqui. Olha Não é só. só disso aqui. Nós Sim, vamos falar de água, hídrico, né? Tive a sim. oportunidade aí de ser convidado pelo Dr. Moacir e o professor André, da Uniub. Eu vou dar aula lá dia 29/10, né, sobre água, né, então você é convidado, né, a estar lá com a gente. Então, Fantástico, fantástico. vai ser, né, muito legal o trabalho. O professor André falou que aproximada entre 5 e 7 mil alunos vão assistir essa aula, né, então nós vamos dar uma aula hídrica mesmo, né, do zero, né, que foi meio cortado, assim, né? Sim. Mas para mim é uma alegria, uma satisfação poder partilhar aqui um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho, né, da minha família, né, aqui com o Sim. congresso. Eu tô muito agradeço, satisfeito, doutor. Olha, muito foi uma satisfeito. satisfação muito grande poder estar contigo aqui. Com certeza que nem o Bonanza ontem, a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas. Com Ia ter certeza. muita informação, é uma aula pra gente, mas infelizmente o tempo não permite. Mas eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite. E fica de pé aí o nosso convite para Búzios. E quem sabe já preparar um novo podcast lá no ano que vem. Ou quem Perfeito. sabe antes também nos nossos estúdios. Nós temos estúdios em Curitiba, acho que é mais próximo de você, Sim, mais próximo. que Tá é o de 100 Curitiba. quilômetros. Mas, de qualquer forma, a gente tem o itinerante. Não, De- eu vou estar em Búzios. E a gente comprou uma van para a família, então a família viaja de van mesmo, né? Que beleza, que Bom, delícia. eu quero dizer para você, a garrafa que está aí é sua, é um presente nosso, Obrigado, tá? É um obrigado. presente nosso. Inclusive, vamos fazer um brinde aqui já, Com né? certeza, Vamos com fazer um brinde certeza. aqui, Em grande estilo aqui, ó, com água potável de verdade. de verdade. Venha você se hidratar também com a Aqua. Eu recomendo, a Flávia recomenda e o SPI, não só o 8º, como o 9º e os próximos, vai recomendar. Muito Gratidão. obrigado. Muito obrigado também.